Eu não estava esperando. Eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia, vocês possam abrir a Bíblia em 2 Timóteo 2. É um momento muito especial, um domingo muito especial. Ontem a gente teve as eleições dos cargos dos jovens, presidente, líder de EBD, líder de PG. Foi muito legal. A gente teve um baile de gala, que a gente chamou assim. Foi ali na Avenida Ipiranga. Obrigado, Tia, muito obrigado. A gente se reuniu, a gente cantou, a gente comeu, a gente louvou. E foi muito legal. Foi um momento interessante, que a gente pôde ficar um pouco junto. E hoje eu tive a oportunidade de estar trazendo a palavra para vocês. Eu acredito que daqui a pouco vocês vão saber o porquê, um motivo especial. Eu vou fazer uma viagem, mais uma vez, para os Estados Unidos. Para quem não sabe, ano passado eu fiz essa viagem. Eu trabalhei lá por um tempo, ajudando em projeto social, fazendo tradução de livro. Obviamente tudo para engrandecer o nome de Deus e o reino de Deus, então estou voltando com esse mesmo propósito. A minha irmã mora nos Estados Unidos, então eu tenho a oportunidade de ficar na casa dela. Antes de eu comprar a passagem, antes de eu definir certinho que eu estava indo, eu liguei para o irmão Carlos Marcos, vi a possibilidade de eu ir, obviamente, porque eu sou um seminarista da igreja, então eu presto conta a vocês. Então, ele me incentivou aí e eu acredito que isso possa ajudar muito no meu futuro, como seminarista, como futuro pastor. Então, hoje eu trouxe aqui uma reflexão sobre qual é o nosso papel e quem somos no reino de Deus. 2 Timóteo, Paulo escreve uma carta para o seu filho amado Timóteo na fé. Só que antes de ler esse texto, eu queria entrar com os irmãos um pouco no que é o reino de Deus. Se todos nós somos súditos ou agentes desse reino, eu queria explicar um pouco o que é esse reino e como Jesus apresentou esse reino a nós. Antes disso, eu queria orar com os irmãos, então eu peço que vocês abaixem a cabeça para que possamos fazer essa oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado porque nós temos a oportunidade de estarmos juntos, temos a oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor, cultuando ao Teu nome. Nós somos gratos pela vida, nós somos gratos pela salvação. E estamos nesse momento aqui querendo refletir e querendo entender um pouco mais qual é o nosso papel diante da missão e diante do Teu reino, Pai. Então que nesse momento o Senhor me use a minha voz como instrumento para que não possa ser Pedro falando na vida das pessoas, mas sim que seja o Senhor falando através de mim, Pai. Isso aqui eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus, nos 3 evangelhos sinóticos, ele começa de maneira muito singular. Ele começa falando sobre o reino de Deus. Marcos 1:14, é só um versículo. Ele fala assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Em Mateus 4:17 é a mesma coisa, Jesus convidando todas as pessoas, convidando e avisando que esse reino, o reino de Deus, está próximo. O Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, ele começa falando: bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus, ele chega apresentando o reino de Deus. Jesus, um judeu que durante toda a sua vida ele fala aramaico, hebraico, uma tradição que vem lá do Antigo Testamento, desde a época de Abraão e desde a época desses pais da fé. Jesus, ele é enviado por Deus para ser rei dos reis, isso a gente consegue ver em Lucas 4, do versículo 17 ao versículo 21. Diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está lendo isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos
e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Esse mesmo trecho está escrito em Isaías 61. É exatamente o anúncio do Cordeiro, exatamente o anúncio do Rei dos Reis chegando aqui na terra. Jesus ele chega anunciando o seu reino e chega anunciando que ele é o Rei, o Senhor dos Senhores. Em Apocalipse 5, a gente vê um culto a Deus. E fala assim: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam todo o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Jesus chega iniciando esse reino. Ele é o ponto que separa a antiga era e a era que está por vir. A gente tem a esperança futura de uma vida no céu, uma vida perfeita, cheia de graça e apenas maravilhas. E Jesus é exatamente o ponto de início desse fato, desse feito. Jesus é o Rei, Jesus é o início do reino. Ele tira o reino de uma promessa futura e traz esse reino para uma experiência. Agora a gente não está mais esperando o reino começar, a gente não está mais esperando Jesus chegar. A gente já consegue sentir isso na nossa vida. O reino de Deus é iniciado, inaugurado por Ele. Isso, a igreja, nós, comunhão, tudo isso já é prova de que nós conseguimos experimentar o reino. Afinal, não estaríamos aqui se não sentíssemos a graça, se não sentíssemos misericórdia. Estamos aqui num único propósito, de apresentar a Deus a nossa vida, porque entendemos que só assim temos a esperança futura da vida eterna. Está consumado, o reino chegou. E a pergunta que eu faço para todos nós é: diante dessa realidade do reino, qual é o seu papel e qual é o meu papel no reino de Deus? Somos agentes do reino. Todos nós somos. A Bíblia fala isso, que todos nós temos um papel. A igreja é um corpo. E se somos corpo, toda parte do corpo tem a sua função. E toda parte do corpo é fundamental. Eu lembro que, quando eu estudava biologia na escola, eu estudava com meu pai um dia e tem uma história que o coração estava falando com o braço, que o coração era muito mais importante que o braço. E o braço fala assim: claro que não, eu sou muito mais importante, eu sou muito mais importante, eu sou muito mais importante. E aí o braço resolveu parar de funcionar. Ele parou de funcionar. Aí o coração começou a bombear sangue para o braço e o sangue não voltava. E aí deu problema. E aí ficou assim um dia, ficou assim 2 dias, e o braço não voltou a funcionar, e aí o coração ficou desesperado. Braço, por favor, volta a funcionar, senão o sangue não vai chegar aqui e aí vai dar problema. E aí o braço falou: ah, então quer dizer que eu também sou importante, né? Isso eu aprendi no 9º ano com meu pai e eu levo isso para a vida, porque toda parte do corpo é importante. Toda parte do corpo é importante. Então, se nós somos igreja, se nós somos corpo, você tem uma função, eu tenho uma função. E qual é a nossa função? E aí eu queria trazer uma reflexão sobre Paulo. Paulo no reino de Deus. Paulo, depois de Jesus, talvez ele tenha sido um dos maiores nomes do cristianismo. Ele expandiu o evangelho de uma maneira espetacular. Ele trouxe o evangelho de uma forma fácil de ser entendida, ou pelo menos de uma forma acessível aos outros povos. Como eu disse, Jesus era judeu, ele era aramaico, ele falava em aramaico. Então, só de Paulo ter que pregar o evangelho em grego já era uma coisa diferente, difícil. E Paulo não se acanhou com essa realidade. Ele usava disso para alcançar mais pessoas. Para quem não sabe, Paulo era um cidadão romano, uma educação farisaica, muito influenciado pela Grécia e por Roma. Ele era um cidadão romano, judeu e muito inteligente. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era um dos fariseus mais inteligentes daquele tempo. Então, Paulo ele tinha uma capacidade inteligível absurda. Ele podia falar para todos os povos, ele podia falar para muita gente. No começo, ele matava cristão, ele matava pessoas como nós, talvez.
Mas depois ele se converteu e depois ele começou a expandir o evangelho de uma maneira absurda. A diferença entre Jesus e Paulo, em algumas palavras, é até nítida, mas o evangelho do reino é o mesmo. A gente precisa entender que Jesus, ele chegou no mundo anunciando o reino e falando da cruz, em que ele morreria para salvar a todos. Em contrapartida, Paulo já tinha passado desse tempo, estava falando para outras pessoas em outro contexto, em outra língua, em geração completamente diferente, falando para trás. Então, eu não posso falar a mesma coisa para povos diferentes. Como é que eu vou falar aqui para vocês em aramaico? Como é que eu vou falar para vocês aqui em grego? Jesus falava em grego. Jesus falava em aramaico, desculpa. A gente até conversou isso lá na EBD há um tempo atrás, que a gente estava falando que toda tradução, ela precisa de um certo tipo de interpretação. A gente usou lá na EBD dos jovens, por exemplo, a palavra I miss you em inglês. A tradução é eu sinto saudade. Mas a palavra miss, em inglês, significa falta. Então, a tradução correta seria eu sinto sua falta. Mas, para a gente, é diferente eu sinto sua falta do que eu sinto saudade de você. Tem um pouco de diferença nisso. Então, toda tradução, ela tem um pouco de interpretação. E Paulo, para fazer essa tradução de aramaico para grego e para fazer toda essa caminhada olhando em uma perspectiva diferente, para povos diferentes, em tempos diferentes, foi com certeza muito desafiador. Mas Paulo, ele era muito inteligente. E ele fez o evangelho ficar palatável para as culturas diferentes. Quando ele se entregou para Cristo, ele não entregou só a sua parte romana, ou ele não entregou só a sua parte que nasceu nesse meio judeu. Ele entregou tudo que ele tinha. Toda a parte que pertencia a ele, todos os seus atributos foram entregues para Deus. E ele usou todos esses atributos para engrandecer e para espalhar o nome de Deus no Evangelho. Apresentar o Evangelho para outras pessoas. Jesus pregava em aramaico e Paulo pregava em grego. Terceiro ponto, discipular homens. Paulo discipulou homens. Eu botei aqui uma pequena lista, porque na Bíblia tem muitas citações de muitas pessoas que Paulo interagiu, que Paulo discipulou, que Paulo tinha como amizade e amigos durante as suas viagens. Timóteo, Apolo, Aristarco, Barnabé, Lídia, Onesíforo, Tércio, Tíquico e até Lucas. São nomes em que a Bíblia fala, poucos, que Paulo tinha como companheiros da fé, ou como filhos da fé, como ele fala em Timóteo. Paulo, ele escreveu 13 cartas. Paulo, ele fez 3 viagens missionárias, descritas ali em Atos 13 a 21, mais ou menos. Paulo foi preso algumas vezes, sofreu um naufrágio algumas vezes. Ele sobreviveu a um apedrejamento. Ele percorreu, alguns estudos dizem que mais de 16 mil quilômetros. E ele não tinha carro. Era aviação Canela. 16 mil quilômetros pelo deserto. Foi morto pelo evangelho que pregava. Esse é Paulo. Paulo, que sofreu tudo isso, ele deixou um legado muito importante. E que eu acho que o maior legado que ele deixou para a gente está escrito exatamente onde eu pedi para vocês abrirem, que é em 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Antes de morrer, Paulo escreve essa carta, sua última carta a Timóteo, seu filho amado. E eu fiquei pensando, como que quando eu morrer, o que eu gostaria de falar? Minhas últimas palavras. Eu fiquei refletindo sobre isso, procurei alguns outros exemplos na Bíblia. E eu vi que José, antes de morrer, ele disse assim, Gênesis 50, 24, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. José, na beira de sua morte, ele não dá nada além de esperança para os seus descendentes, para o seu povo. Josué, antes de morrer,
Josué 23, de 14 a 16, diz assim: Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês. Josué, na beira de sua morte, ele dá esperança, mas ele também deixa um aviso. E é isso que uma pessoa que ama a outra faz. Antes de morrer, eu não quero ter nenhum tipo de discurso de ódio, porque não vale a pena, eu já estou quase morrendo. Isso é visto aqui, nitidamente. As pessoas que estão morrendo, elas só querem distribuir amor, elas só querem distribuir conselho, elas querem distribuir coisas boas. E aí Paulo, em 2 Timóteo 2, de 1 a 13, diz assim: 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Portanto, você, meu filho, falando para Timóteo, acredito que falando para nós também nessa manhã. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça de que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Cristo Jesus, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Isso é muito forte, porque Paulo é esse homem que acabou de sofrer várias e várias coisas. Paulo é esse homem que acaba de sofrer por diversas tempestades, por quase morrer algumas vezes, e ele deixa um conselho para Timóteo: a perseverança na fé. Timóteo, eu posso deixar para você esse evangelho que quase me matou. Timóteo, eu posso deixar para você esse evangelho que eu quase morri, que eu naufraguei, que eu fiquei perdido, que eu andei 16 mil quilômetros, Timóteo, é esse evangelho que eu tenho para deixar para você. Qual é o papel de Timóteo nesse evangelho? E é esse mesmo evangelho que Paulo me chama para participar e chama você para participar. Esse evangelho não é um evangelho fácil. Não é um evangelho que a gente possa caminhar normalmente com a nossa vida, com os nossos problemas e com os nossos trabalhos, sem ser confrontado. É um evangelho de confrontação. Se a minha vida está super tranquila, está 100% normal, não tem nada de errado na minha vida, esse talvez seja o pior do momento. Esse talvez seja o pior do momento. Porque é exatamente nesse momento
que Satanás faz na nossa mente para que a gente continue bem, para que a gente continue tranquilo, mas na verdade não está. O Evangelho de Deus é um evangelho de confronto. E Paulo, ele deixa como suas últimas palavras um incentivo à fidelidade. E para mim, isso é a maior maturidade espiritual que eu já vi na minha vida. Para Paulo sofrer tudo o que sofreu e indicar alguém que ele ama para sofrer também, significa que valeu a pena. Então esse evangelho que Paulo te chama, e que Paulo me chama, e que Paulo chamou Timóteo, pode ser difícil, pode ser complicado, mas uma certeza eu tenho, e uma certeza Paulo principalmente tinha: vale a pena. Apenas a esperança em Cristo faz valer a pena passar por todas essas coisas. É muito bonito ver Paulo em meio a tanto sofrimento, ele já sabia como ele morrer, ele estava preso em Roma, ele sabia que o destino dele era aquele. E ele usou até essa prisão para pregar o evangelho. Ele usou até essa prisão para conseguir espalhar. Bom, Paulo é um exemplo enorme para mim e para você. Ele é um exemplo porque ele te chama a participar desse evangelho e ele te chama para você também espalhar esse evangelho como ele fez. Eu queria que você abaixasse a cabeça nesse momento, para que a gente orasse. Viver o plano de Deus e caminhar como um agente do reino, que cumpre sua missão, é estar seguro e firme nas promessas do Salvador Jesus Cristo. O convite que Paulo faz a Timóteo e a nós também não é uma vida de insegurança e de sofrimento. Não é isso. O convite que Paulo faz a nós nesta manhã é que nos apeguemos na promessa e na única esperança que é Jesus. Esta sim é digna de toda a nossa luta. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado porque nós entendemos que nós somos pecadores, nós somos falhos e nós somos pequenos. Obrigado porque o Senhor nos dá uma esperança. O Senhor nos traz essa esperança que nos faz viver, que nos faz caminhar, que nos faz trabalhar, Pai. Se não for essa esperança, nós não temos razão de viver, nós não temos sentido na nossa vida. Obrigado porque temos Paulo como um grande exemplo. Um exemplo para seguir, um exemplo para escutar, um exemplo, Pai, de um apóstolo fiel que em meio à morte, em meio ao sofrimento, em momento algum ele se arrependeu. Pelo contrário, ele tinha constante certeza e fé de onde ele estava. Paulo nos diz que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E essa é a minha oração para cada um nesta manhã. Para que todos nós possamos ter isso em mente e termos isso como objetivo. Para quando talvez chegarmos no nosso leito de morte, talvez possamos ter esse mesmo discurso de Paulo. Um discurso de esperança. Que em meio ao sofrimento vale a pena ser fiel e vale a pena seguir a Cristo. Pai, que o Senhor continue nos abençoando o resto desse dia, o resto dessa semana. Que o Senhor continue nos mostrando o caminho certo e que possamos sair daqui talvez confrontados com a Tua verdade. Não é interessante sairmos daqui do mesmo jeito, porque senão de nada valeu, de nada valeu. Estamos aqui para prestar cultos a Ti. Estamos aqui para oferecer a nossa vida no altar. E por isso eu te peço, Pai, que possamos sempre que entrarmos em comunhão com o Senhor, possamos ser confrontados. Abençoe a vida de cada um nessa manhã. Abençoe a vida daqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão em casa na transmissão. Que eles possam entender que a igreja é corpo de Cristo e que eles são necessários aqui.
e que eles são necessários, que eles têm funções, que eles têm um propósito, que eles também são agentes do reino, Pai. Todos nós somos agentes do Teu reino. Então, que o Senhor possa mostrar para cada um que temos papéis, que temos funções e que todas elas são igualmente importantes. Nos abençoe o resto dessa semana, Pai. Nos guie, nos confronte e nos dê a paz que vem de Ti, Pai. Obrigado por tudo e em nome de Jesus. Amém.